Boa tarde, gente. Hoje a nossa aula vai ser de português, tá bom? Aula de português. E a gente vai dar continuidade a responder aquelas questões sobre o texto que eu li na última aula. Ó, esse texto aqui, que é uma crônica, onde o comprador chega na loja e ele não sabe o nome do objeto que ele quer, então ele fica tentando explicar para o vendedor qual é o objeto e no final a gente descobre que é um alfinete. Né? Quem não viu ainda, tem um vídeo que eu vou deixar o link para vocês da leitura e da explicação desse texto. A gente já respondeu várias perguntas sobre ele. Respondeu a página 44, 45, 46 e 47. Hoje a gente vai responder a 48, 49 e 50. Então, são essas páginas que a gente vai responder hoje. A maioria é de alternativa. A maioria você vai marcar um X só na alternativa correta. A maioria. Mas tem algumas que são dissertativas que vocês vão ter que escrever a resposta, tá bom? Eu vou começar a ler e explicar questão por questão. A conversa na narrativa, a fala e a escrita. Então, a gente vai ver todas as falas dos personagens, vai identificar coisas e interpretar as falas que eles tiveram, do comprador e do vendedor. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são indicados e terminados pelo sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Então tem aqui, ó, no começo começa o narrador falando e não tem aspas. Depois são eles conversando e aí tem as aspas. Todas as frases têm aspas no começo e no final. Então eles querem saber o que está indicando essas aspas, por que elas estão lá. Tem as alternativas aqui. Marcam as falas de cada um dos personagens, destacam as palavras, separam trechos que foram escritos pelo autor. Será? Qual que será? Você vai marcar o xizinho que você vai achar certo. 2. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo. Diálogo é conversa entre dois personagens, vendedor e comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? Então, eles ficaram conversando e eles estão querendo saber o que dificultou para eles terem essa comunicação. Por que demorou tanto para o vendedor conseguir entender o que o comprador queria? Vocês vão escrever aqui na dúvida. 3. Compare as falas dos personagens. As falas do comprador e as falas do vendedor. Então, as falas do comprador tem 4 aqui. Tá assim, olha, é pontuda, certo? Aí tem outra. Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? O negócio, entende? Fica fechado. Então, essas são as falas que eles separaram do comprador. E do vendedor, são essas aqui. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pois não. Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. Então, você pode perceber aqui que o vendedor ele fala mais formalmente, o que posso ajudá-lo? Pois não, senhor. Já o comprador, ele fala mais informal, ele fala, entende, fica fechado, o negócio, né? Ele fala gírias, ele fala de forma mais informal. A fala que a gente usa no dia a dia, né? Já o vendedor não, o vendedor fala de forma mais formal. Então aqui tá, você vai explicar o porquê que um fala formal e o outro informal. Aqui na B tá perguntando das falas do vendedor. A A é do comprador e a B do vendedor. O que revela que a fala do vendedor é mais formal e mais cerimoniosa. Então, na A, vocês vão falar por que o comprador fala mais informal e na B vocês vão falar porque o vendedor fala mais formal. Tá bom? Aí a gente já vai para outra página. Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo
de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Então, está falando de escrever alguma coisa. Que você fica descrevendo até a pessoa entender o que você quer falar. Que é o que aconteceu aqui e o rapaz não conseguia descrever o objeto que ele queria. Releia esse trecho da crônica. Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Você é a fala do comprador tentando explicar o que ele queria. A. Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é... Então, essa fala que eu acabei de ler. Ela é clara, o ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja. Ela é insuficiente, o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja. Confusa. Não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer. Então, o ouvinte, quem era no momento? O vendedor. Então, ele foi falando e vocês vão ver se ele conseguiu entender de primeiro ou não. B. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife no trecho acima. Então, quem for copiar, tem que copiar o trecho também. E estão perguntando qual palavra que aparenta que ele está fazendo um gesto. Então, tem aqui. Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta. E a outra ponta vem uma espécie de encaixe, entende? Qual parte desse trecho parece que ele está fazendo um gesto quando ele fala? Vocês vão sublinhar, grifar, tá? C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Então, ele ficou falando entende, entende, entende. O que ele estava querendo com essa palavra? Deixar claro que o vendedor está prestando atenção, manter o vendedor atento ou mostrar o conhecimento sobre o assunto. Vou marcar o X na que vocês acham certo. 5. Releia a fala do comprador. Pomba, que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Circule as reticências empregadas no trecho acima. Então, tem aqui o trecho. E vocês vão circular as reticências. O que são reticências? São os 3 pontinhos. Quando tem mais coisa para falar e a pessoa desiste. Então, são 3 pontinhos. São a pausa da fala aqui. Vocês vão circular eles. Na B, leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão Assinale o que essa expressão acompanha das reticências pode indicar. Então, começa assim, ó. Pomba, que cabeça minha. Por que tem essas reticências aqui? O que essa junção do que ele está pensando com as reticências faz parecer, faz significar? Dúvida, parece que ele está em dúvida. Espanto, parece que ele está assustado. Irritação, hesitação. Hesitar é quando você vai fazer alguma coisa, você para. Raiva, gagueira. Então, você vai colocar um xizinho na que você acha que ele estava sentindo nessa hora que ele falou isso. Aqui, na página 50, tá quase acabando. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba, então quando ele fala pomba, ele está querendo o quê? Dar o nome de uma espécie de ave. É uma expressão que sugere irritação e impaciência. Refere-se a uma cerimônia luxuosa. Esse pomba dele quer dizer o quê? Uma ave, uma irritação ou uma cerimônia luxuosa. Vocês vão marcar o X em qual é a certa. Nessas 6 aqui, vocês vão colocar as letras A, B, C, D nos quadradinhos, ó. Então, tem aqui as alternativas e vocês vão colocar nos quadradinhos. Tem uma que vai repetir, tá bom? Tem uma que você vai colocar 2 vezes. Ó, a 6 tá falando assim.
O texto comunicação apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características. Então, você vai olhar aqui essas características e vai colocar na frase que está expressando isso. Então, pausa. Pausa, interrupção. Então, ele fez uma pausa. Qual dessas aqui que você vê que ele fez uma pausa? Dúvida, hesitação, manter a atenção do ouvinte, repetição. Leia agora cada fala a seguir, marque no quadrinho a letra da característica presente em cada fala. Então, tem aqui A, B, C e D, vocês têm os quadradinhos e as falas. A primeira fala, estou me esforçando, mas... Quando ele fala assim, ele está pausando, ele está duvidando, ele está mantendo a atenção do ouvinte ou ele está repetindo alguma coisa. Você vai colocar a letra que você acha aqui. Mas é simples, uma coisa simples. O que ele está fazendo? Duvidando, pausando, mantendo a atenção, repetindo. Não, escuta aqui. Vai ver também qual que se encaixa. Me vê vai ver qual encaixa. Serve assim para aprender, entende? Qual que ele está fazendo aqui? A última. Converse e depois registre em uma folha avulsa. Quem já estiver fazendo no caderno, continua fazendo no caderno. Quem estiver fazendo no impresso, né? Quem imprimir, escreve no caderno. As respostas das questões a seguir. Então, tem aqui a questão A. Qual a razão do título comunicação? Por que o nome desse texto é comunicação? Por que será? Eles passam o texto inteiro conversando e tentando se entender. Por que se chama comunicação? B. Geralmente, as crônicas têm a intenção de ser humorísticas, ser engraçadas, né? E também de apresentar uma crítica a algum comportamento ou situação. Isso ocorre nessa crônica? Essa crônica é engraçada? Essa crônica está criticando alguma situação? Então, vocês vão colocar sim ou não e responder o porquê. Certo? Essas são as 3 páginas que vocês vão fazer hoje. Tá bom? É isso. Beijo.